Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, a ciência da prática espiritual aqui. Muito interessante, gostei bastante desse livro, fazer alguns comentários aqui, espero que vocês gostem do vídeo. Então, como sempre, eu vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando que sempre tem os links de compra na descrição, quando você usa o link, chega no site, compra esse livro ou outras coisas, você ajuda o canal, botão de membros, faça bastante comentários. E já vou fazer alguns comentários. Eu gostei muito desse livro, na verdade tive várias reflexões muito interessantes e ele conversa com vários livros, né? A partir da leitura dele, foi dando várias ideias. Vou colocar aqui no card, se não couber tudo, vou colocar na descrição também. Vários livros de várias áreas diferentes, alguns insights, algumas discussões que eu queria trazer aqui para vocês. Já adianto que esse livro aqui não é a minha área principal de pesquisa, mas é muito interessante porque me deu essa ideia, né, de ligar com outros livros que já tem resenha aqui no canal, então espero que vocês gostem. E outra coisa também, se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado com várias playlists de vários autores, temas, literatura nacional e internacional, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, falando um pouco da edição, antes da gente iniciar as discussões, os comentários, eu achei muito bom, eu gostei, eu acho que combina a capa, gostei da capa, a cor é muito bonita, ela é folha branca, não atrapalhou em nada, o espaçamento entre as letras, né, as letras e as linhas também muito adequado, eu gostei da leitura, é esse tamanho menor aqui que eu gosto, é um papel branco, alguns ficam duros, mas esse aqui é mole, então facilitou a leitura. Ele tem 280 páginas, tem uns comentários, tem acréscimos, muita fonte, que é a proposta do autor, já vou comentar um pouco mais sobre isso também. Ele tem aqui uma extensa área de pesquisa, esse autor, então ele é, digamos assim, muito famoso, tem muitos livros em vários idiomas também, então vários países publicaram ele. Isso fortalece a discussão que ele fez aqui, porque ele está discutindo justamente isso. Ele pegou, já vou até falar aqui, os temas, cada capítulo, tem uma estrutura muito bacana, eu gostei, é uma leitura muito fácil, muito agradável, eu me diverti lendo, eu aprendi bastante, tem um pouco assim uma característica de introdução, como não é a minha área principal de leitura, eu não sei dizer, eu sei que é de introdução, eu aprendi bastante, ele escreve muito bem, é muito claro, as conclusões, já vou ler aqui o sumário para vocês saberem os temas, mas é justamente isso. Eu tive essa sensação que eu consegui aprender, então se você está iniciando essa temática, pode ser interessante, que é justamente essa ideia do espiritual, de como isso que se liga, como que pesquisas científicas podem dar base, ou estão fazendo algumas pesquisas, algumas conclusões. A estrutura que ele fez dos capítulos é muito próxima, é sempre a mesma ideia de construção, então tem uma pequena fala dele, um pouco de história, depois história do conceito, o conceito. Então eu gostei da leitura, deu para eu aprender bastante, fazendo um mapeamento. Ele até diz aqui que, por exemplo, na página 281, já vou fazer essa citação aqui, que ele complementa. Então, as 7 práticas espirituais, já vou citá-las, que discuti nesse livro, não são, de modo algum, uma catalogação exaustiva. Em um livro posterior a ele, pretende discutir uma série de outras práticas, inclusive a prece, o jejum, as substâncias psicodélicas, os dias santos e as festividades religiosas. Então, quais são os itens que ele tratou aqui nos 8 capítulos? Então, meditação e a natureza da mente, isso é bem interessante, tem uns insights aqui legais que a gente comentar. O fluxo da gratidão, reconectando com o mundo mais que humano, relação com as plantas. O 4, 5, rituais e presença do passado. Aqui me lembrou muito sociologia, antropologia, tem algumas discussões, porque aqui ele está dizendo, ele focou para o lado dele, como essa ideia funciona para a parte espiritual. Eu já li a parte de, por exemplo, de introdução que ele fez de história, do funcionamento, mas nas leituras que eu fiz. Continuando, 6, canto e o poder da música, peregrinações no 7 e conclusões, muito interessante, é a era secular. Daí está um pouco diluído, algumas citações em alguns capítulos, se eu não me engano no 5 um pouco mais, e no 8 ele retoma essa ideia do ateísmo, que não acredita, a favor e contra. Então agora um pouco de comentários. Então, como eu já falei, eu gostei, eu aprendi, acho que tem essa característica de introdução e também pode complementar, porque assim, se você está fazendo uma pesquisa, justamente aqui, que a proposta dele dentro de cada capítulo é conseguir
retomar ou encontrar pesquisas que podem dar influência. Então ele cita algumas pesquisas com plantas que a pessoa utilizou ou como remédio também, muitas pesquisas que tem essa ideia, a pessoa faz a gratidão ou alguma outra dos itens aqui dos capítulos e depois vai medir na ressonância o cérebro. Então ele traz vários dados, não é aquela pesquisa assim, ele até cita aqui, mas aí eu perdi a página, eu acho que é exatamente, é a 41. Então, aqui ó, em 2001, uma resenha, que é o Handbook of Religion and Health, que tem 1.200 estudos. Então, não foi a proposta dele fazendo um estudo de 200, 100 pesquisas. Ele selecionou alguns livros importantes, que são muito citados, e ele construiu o capítulo dele, justamente por isso que deu essa ideia de introdução. Gostei muito aqui também das... agora eu acho que eu vou usar o roteiro, que eu já comentei todos os itens principais. Então eu fiz pequenos comentários de cada capítulo. Então eu gostei muito das duas apresentações iniciais. Eu vou propor uma reflexão, que é o quê? Ele contou da história dele. Então eu tinha religião, estudei, fiz faculdades muito top também, fui morar na Índia, montei grupos de pesquisa. Aí a outra pesquisadora também complementa aqui a pesquisa, que gostou do livro e etc. Então quando eu fui lendo, eu falei, ok, entendi mais ou menos qual é o perfil dele. E aí eu julgando inicialmente, falar, legal, eu acho que ele vai falar nessa direção, vai defender esses itens das outras leituras que eu tenho. E aí me vem um questionamento, que normalmente sim, a pessoa, digamos, vai seguir o cristianismo. E fica assim, legal, quanto tempo você ficou cristão? Fiquei 1 ano, 2. Aí eu fui para a Índia e me descobri. Claro, pode ser isso, realmente ter esse funcionamento, mas se lá na Índia você não estava trabalhando, você ficava 100% no templo religioso, conversando com o líder religioso que está lá, ou homem santo, etc. Tem vários termos que a gente pode utilizar. Você fez isso com o cristianismo, ficar 100% muito mergulhado? Você leu, por exemplo, os principais teóricos para ver as discussões? Porque alguma das coisas que ele citou, e eu tentando lembrar outros livros também... vou até pegar mais um livro aqui. Muito bem, peguei o livro lá. Por quê? Comprei alguns livros, mostrei em vídeos passados de compras e tal. Homens de um livro só. Então aqui, falando sobre teoria de religião. O próximo aqui para comentar. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Esse aqui defende o cristianismo, várias discussões a favor e contra aqui. Na verdade eles tentam reunir todas as provas, sequência muito interessante, que eu faço resenha em breve. Ele cita aqui também como que a ciência, então ele retoma que a ciência tem algumas desvantagens. E este autor aqui, A Estrutura das Revoluções Científicas, não tem vídeo aqui no canal, ou tem, não sei quando está chegando aqui nesse vídeo. Ele retoma esse aqui é muito importante, um clássico, ele realmente ilustra as várias mudanças que tem na literatura e na maneira que a gente vai ver a ciência. Então, o meu questionamento foi justamente nesse sentido. Não veio nada assim de errado, ele é bem claro, ele não é nada político, nem não político assim de política direita e esquerda, no sentido político assim, nossa, essa ideia que eu defendo dessas religiões, essa interpretação é a melhor do mundo, e se você não concorda com isso, você está errado. Não. É um livro assim muito tranquilo, realmente para você conhecer, ter a introdução, uma pessoa que estudou e trouxe uma grande quantidade de fontes, para você sentir uma quantidade mínima, né, de confiança e iniciar essas discussões, esses entendimentos. Então essa introdução foi justamente essa ideia. Então temos esses livros aqui, os capítulos, quando ele começa uma introdução, que nem ele fez na apresentação, olha, então na minha vida eu tinha plantas, porque meu pai tinha planta, ou quando eu viajei. Então me pareceu muito a introdução, o estilo de escrita e de construção para passar a mensagem, a ideia do conteúdo, que o Jordan Peterson, temos aqui também, está até aqui, temos vídeo no canal também, vou até aqui pegar, né, o 12 Regras para a Vida, é a estrutura que ele utiliza aqui nessa obra. Ele também fez nas partes iniciais de vários capítulos. No final de cada capítulo, não todos, mas acho que a maioria deles, temos aqui no 4, nós temos no 6, no 7, exercícios práticos. Faça essas duas sugestões de exercícios para aplicar este conceito que eu estou trabalhando. Além dessa ideia, de toda essa discussão de funcionamento, de você respeitar, ter a leitura, eu lembrei também que você tem que ler um livro, a mesma ideia que tem no Imitação de Cristo, no Como Ler Livros, do Adler, no Vida Intelectual, temos todas as resenhas aqui também, que você tem que ler concordando com o autor, e depois que você lê, você pode ser a favor e contra, aí você vai desenvolvendo, porque se você já vai a priori contra o autor, você perde, você não consegue absorver
Claro, você já tem níveis diferentes de leitura, justamente o que o Adler comenta, objetivos diferentes, então você já absorve quantidades diferentes. E se você vai achando que ele está errado de primeira, nessa direção, então você respeitar o outro, ele faz o que as pessoas da religião falam, no Imitação de Cristo, você vai lá e fala, você não gostaria de ser cristão? Troca ideia, não quero mesmo. Então ele tem um parágrafo lá que eu citei no meu vídeo, que eu achei interessante, que é isso. Você tenta bastante, mas às vezes a pessoa não quer, não está no momento, então você não insiste. Então eu acho que eu senti isso aqui também, estou apresentando, tem pessoas pesquisando, cientistas pesquisando, é muito bacana, tá aqui os dados, aí você lê e fala, nossa, realmente é bem interessante, e aí você vê se você concorda ou não, tem o link, aí você poder ver um pouco mais da história do livro. Acredito que seja inicialmente isso, vou ver se eu coloco algumas citações, alguns trechos, tem alguns exemplos que eu achei interessante, que a gente pode resgatar para outras discussões. Faltou aqui também, por exemplo, no capítulo 4, tem uma discussão que o Chesterton, no Ortodoxia, faz, o C.S. Lewis tem alguma coisa também no Abolição do Homem, que nós temos, aí eu fiz a pergunta aqui no 4, até coloquei no meu roteiro. Deus é natureza ou é um Deus, né? A natureza é Deus, então Deus criou a natureza, ou é um Deus à parte? Temos essa discussão com vantagens e desvantagens, porque no capítulo 4, se eu não me engano, é o das plantas. O capítulo 5, ele tem uma ideia da ressonância mórfica, que conversa com a ideia dos rituais, a ideia das plantas também. O que é essa ideia da ressonância? Você faz um item e a primeira pessoa que faz começa a ressoar no universo, alguma coisa nessa direção, e quanto mais pessoas vão fazendo, isso vai ficando cada vez mais fácil, vai fortalecendo. Quando eu li aqui, dentro da estrutura dele, ele vai para uma ideia de mentalidade, religião, né, espiritual, que é a proposta do livro. Quando eu li, eu falei, ok, é a ideia que tem da tradição. Você tem tradições, ou rituais, ou itens na antropologia e sociologia. Então eu não tive nenhuma dificuldade de entender, ele é muito claro, ele fala muito bem, tem bastante exemplos. Então, fazendo uma introdução geral aqui, olhando o roteiro sem ir para página a página, por exemplo, no capítulo 5, o 5 é o dos animais, deixa eu ver aqui se é o dos animais. Não, o 5 é dos rituais. E dos rituais ele fala como funciona, vários exemplos, tem alguns capítulos que ele traz uma parte histórica maior, por exemplo, no 5 é um deles, o 5, o 8 também tem bastante dessa informação. E na página 179 e 180, ele explica, ele pegou um artigo, um cientista falando, olha, então a gente usa os ratos, como que eu vou fazer essa experiência do rato? Aí você lê e fala, nossa, realmente é muito forte. Aí eu lembrei das pessoas que falam, poxa, não vamos usar animais em experiências, todas as discussões a favor e contra, temos essa citação. Eu não vou ler as definições, mas todo capítulo ele tenta construir um bom parágrafo. Então esse conceito funciona assim, essa é a ideia do funcionamento, um pouco a favor e contra. Temos várias páginas com isso. No capítulo 6 da música, ele fala, por exemplo, na 213, que o rock, como a música influencia, ele já trouxe a ideia dos rituais, né? Então muitos rituais utilizam música, como o afrodescendentes e músicas africanas, e tem influência do rock, tem uma citação aqui na 213, eu falei, nossa, bem interessante. Mais citações no capítulo 7, tem na 238, na 243, ele fala as vantagens ou por que funciona, e aí ele trouxe um texto muito bom, falou, nossa, isso aqui dá certinho para você. Então ele tem passagens para você entender e gostar do livro, só apenas para diversão ou entender um pouco mais. Só como ele traz a fonte científica e ele é um professor e escreveu numa estrutura, se você quiser utilizar esse livro para fazer um artigo, alguma coisa, você também vai conseguir. E, por exemplo, na capítulo 7, 238 243, ele traz uma lista de argumentos contra a peregrinação, que é o tema do capítulo. Então, eu achei muito boa essa lista. Falei, poxa, dá certinho para você colocar. E aí você consegue desenvolver um artigo, ou pelo menos um segmento do artigo com essa parte aqui. Então eu achei muito interessante. Aqui, retomando o que eu acabei de dizer, por exemplo, na página 159 do capítulo 5, o objetivo do capítulo. Aí eu fiz a pergunta para propor para vocês. Será que ele quer só me informar ou ele quer me converter? Porque ele não tem um tom específico. Então isso é uma vantagem ou desvantagem. Não sei, pode ser a sua interpretação depois da sua leitura. Ele traz a ideia aqui no 4
né, o exemplo que eu gostei, o do bosque. O que é o do bosque? Você está andando lá na natureza, e isso vai te dar energias boas. E aí eu já pensei, não, obviamente, eu entendi o seu argumento aqui, como encaixa na parte espiritual, mas se eu estou estressado e eu vou andar, fazer uma caminhada, eu tenho um bosque, um lugar legal para andar assim na natureza, obviamente vai recarregar a minha energia. Eu, por exemplo, não gosto muito de fazer caminhada no bosque, natureza, etc. Mas eu concordo que se eu andar ali um pouco, vai ser mais divertido do que talvez só andar numa calçada cheia de cimento e essas coisas todas. E essa ideia, por exemplo, aqui, também que é o que tem na Abolição do Homem, que temos a resenha do C.S. Lewis, que a cidade é um ambiente não natural. Como assim? O natural é a floresta. Nós estamos em constante, um dos argumentos do livro, né? E aqui também se aproxima dessa ideia, que a gente está sempre fazendo a manutenção na cidade, porque se a gente não faz manutenção, a floresta volta a ocupar tudo. Então talvez não é natural, isso pode ter uma relação. Aí tem itens sociológicos, políticos, religiosos, aqui do espiritual também podemos fazer essa relação. Ah, sim, da 107, muito bom, ainda bem que eu estou comentando ele, porque ele traz uma pesquisa que um professor falou, alunos de ensino médio aqui, me pareceu aqui a idade, mas enfim, vão lá e responde essa pergunta, e é justamente falando essa ideia de você com o espiritual. Então ele achou várias palavras, como sereno, sagrado, edificante, atemporal, pacífico, e ele cita aqui um texto. Ah, eu moro numa cidade, e lá na cidade tem um pântano, ou tipo um rio, alguma coisa, e eu vou lá. E aí, quando eu não estou lá, eu fico triste. Então, é mais ou menos a ideia do capítulo aqui, de floresta, de ter uma conexão, não necessariamente só da religião, tem itens. Por exemplo, meditação, que ele trata aqui, a meditação, se não me engano, é é o 1, capítulo 1. Então ele fala, ó, várias religiões têm itens de meditação ou de oração, que acaba sendo meditação, mas o autor, ou a pessoa santa, ou os teóricos da religião, cristianismo, por exemplo, ou islamismo também, que tem, não dizem que é meditação ou falam que é só período de oração. Eu acho que é meditação, é muito parecido, é quase igual, mas eu posso fazer junto, posso não fazer, posso não ter religião e utilizar, posso fazer em conjunto. Então ele traz esses caminhos aqui, por isso que eu comentei que não necessariamente ele está tentando só me informar. Ele fala, ó, eu tenho aqui uns argumentos muito bons. Se você quiser já começar a estudar mais, show de bola, mas eu não estou defendendo. Por exemplo, aqui, ó, o que é defender? Estes dois autores, aqui no Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, eles falam, eles são palestrantes, eles são pesquisadores, e eles querem falar, ó, o cristianismo está certo, ou principalmente falar que está certo para ganhar dos ateístas. É mais ou menos a discussão aqui. Tem muito conteúdo, mas apenas para ilustrar o tom da escrita. Então, para o vídeo não ficar muito longo, já falei vários argumentos. Tem muito mais conteúdo aqui, então como eu falei, eu gostei, converso com vários outros livros que eu li. No capítulo 2 tem muito mais definições e alguns exemplos interessantes aqui que eu poderia discutir. Fiz aqui um pouco fora de ordem aqui, mas pelo menos você sabe vários conteúdos o que tem no livro, se você vai gostar, li os capítulos também. Foi um livro então que eu me diverti na leitura, enfim, que ele é muito bom para a proposta que ele escolheu para escrever, a edição é muito bonita, me diverti na leitura. Então se chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Tem os links de compra na descrição, botão de membros, faça bastante comentários. Se você gostou desse título, se você gosta dessa área, não é um livro, não é uma área assim que eu estou começando aqui no canal, essa ideia, se tiver sugestões, se você gostar muito, muito importante a sua participação. Então basicamente é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.